Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Nessa semana, tivemos 2 bons exemplos de governos obrigados a lidar com a questão das criptomoedas e lidar de forma completamente diferente. Um governo indo contra as criptomoedas e outro indo a favor. Comecemos com o exemplo do Canadá. Pois é, o Canadá vem enfrentando nas últimas semanas pesados protestos de caminhoneiros. Protestos contra o passaporte vacinal. Na prática, caminhoneiros que vêm dos Estados Unidos e querem entrar no território canadense precisam apresentar o passaporte vacinal, senão não são autorizados a entrar. Diante dessa exigência, caminhoneiros começaram a bloquear pontes e acessos fronteiriços entre o Canadá e os Estados Unidos, o que está trazendo uma série de impactos econômicos em termos de abastecimento, atividades produtivas e assim por diante. E claro, o objetivo desses caminhoneiros é que caia a exigência do passaporte vacinal. Esse protesto reverberou, vem ganhando muita visibilidade no Canadá e muitos simpatizantes da causa anti-vax começaram a fazer contribuições, doações, para que os caminhoneiros se mantivessem firmes nesse protesto de bloqueio para derrubar a exigência do passaporte vacinal. O grande problema é que esses protestos passaram a ser considerados ilegais desde que o primeiro-ministro canadense, o Justin Trudeau, decretou a lei de emergência. Com a lei de emergência, o governo canadense pôde congelar os ativos, as contas dos envolvidos nos protestos, impedindo que, na prática, eles tivessem acesso aos recursos, às doações que estavam sendo concedidas. Diante disso, os caminhoneiros não tiveram dúvidas e começaram a receber doações em criptomoedas. Pois é, recebendo em criptomoedas, eles conseguiam contornar o congelamento de suas contas imposto pelo governo canadense. E nessa semana, a polícia de Ontário, no Canadá, ordenou a empresas de serviços financeiros o bloqueio de quaisquer transações envolvendo 34 carteiras de criptomoedas ligadas aos protestos anti-vacina liderados por caminhoneiros no país. Ainda não temos certeza se isso efetivamente vai funcionar, até porque os caminhoneiros podem começar a buscar alternativas fora do território canadense para realizar essas transações com criptoativos, o que na prática está tornando essa disputa quase uma disputa de gato e rato. No outro lado do planeta, temos o governo da Ucrânia, que nessa quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, aprovou uma lei que torna o Bitcoin e outras criptomoedas legais no país. Uma lei de teor muito semelhante, embora tenha sofrido pequenas alterações, havia sido vetada pelo presidente Zelensky no ano de 2021, mas agora ela foi aprovada. E chama muito a atenção que de lá para cá passamos a ter uma crise de grandes proporções entre Ucrânia e Rússia. E o que o Bitcoin e os criptoativos têm a ver com isso? A relação é a seguinte. O governo ucraniano considera que os criptoativos são uma forma adequada para proteger o patrimônio dos ucranianos. Proteger o patrimônio dos ucranianos, seja da inflação, que está muito elevada no país, dentro de um contexto onde os combustíveis estão mais caros, dentro de um contexto onde há escassez no abastecimento de uma série de insumos, enfim, todas aquelas razões que impactam a inflação mundo afora, mas, acima de tudo, os criptoativos são uma forma de proteger o patrimônio dos ucranianos no caso de uma invasão russa. Pois é, no caso de uma invasão russa, a moeda ucraniana vai virar pó, vai perder completamente o seu poder de compra, levando junto o patrimônio, as propriedades, os ativos dos cidadãos ucranianos.
Se esse patrimônio, se esses ativos estiverem em criptomoedas, está preservado. Ou seja, é uma maneira de evitar que os russos, numa eventual invasão, tenham um impacto muito significativo sobre a riqueza dos ucranianos. É uma alternativa, é visto como uma saída para proteger os cidadãos ucranianos, principalmente, claro, aqueles de maior patrimônio, da eventualidade de uma invasão russa. Pois é, gente, observamos dois casos completamente distintos na mesma semana em que governos estão sendo obrigados a lidar com criptoativos. Dependendo do lado do balcão em que você esteja, o criptoativo pode ser um problema ou uma solução. Seguiremos acompanhando aqui essas inovações tecnológicas na área econômica, que têm desdobramentos de grandes proporções na seara política e na seara internacional. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para se tornar nosso apoiador. Lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit é uma mídia 100% independente, não tem qualquer conglomerado por trás, qualquer patrocínio por trás. Nós somos mantidos exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Fica também o convite para conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, o projeto do petcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi aprofundamos diferentes temas nas áreas de economia e política internacional. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.